Inúmeras são as pessoas que relatam que a vida ficou muito esquisita, que as coisas estão esquisitas, que existe algo esquisito no ar. E eu particularmente concordo com isso, porque tenho uma sensibilidade que identifica esse fato, essa questão. E junto com esse sentimento de que tudo está esquisito, existe a sensação de que as coisas não fazem mais muito sentido. Sejam as festividades, a vida familiar, o mercado de trabalho, os lazeres, os passatempos, os relacionamentos, as amizades. É como se tudo estivesse boiando ao léu, em águas que estão indo para direções duvidosas, para direções que não prometem nada, nada de positivo e de bom. A vida em sociedade está à deriva, isso é um fato. E nesta deriva em que a sociedade humana se encontra, se destaca este sentimento de que as coisas estão esquisitas, que quase nada faz sentido e que existe uma sensação que as pessoas não conseguem explicar, não conseguem entender. Então é isso. Estamos numa espécie de vácuo existencial. Estamos num vazio. Estamos desligados do contexto maior das coisas, por causa do excesso de materialismo, por causa do uso unilateral do raciocínio, onde o ser humano apenas pensa, mas não sente, não intui as coisas, por causa dessa falta de aptidão espiritual, de sintonia espiritual, que a vida se tornou essa coisa vaga, esquisita, estranha, sem sentido. E as pessoas andam na vida social esbarrando umas nas outras, sentindo-se incompreendidas por si mesmas, em primeiro lugar, não conseguindo encontrar o seu lugar em meio a toda essa multidão de pessoas perdidas que andam desencontradamente esbarrando umas nas outras. Então é o que temos hoje, esse sentimento de que tudo está esquisito, que a vida se tornou esquisita. E no meu ponto de vista, no meu modesto ponto de vista, isso é apenas a sensação, é apenas a percepção, né? Coloquemos percepção entre aspas, ou o pressentimento de que estamos vivendo o fim de um tempo, de uma era, de um modelo de mundo, de uma visão de mundo. Esse sentimento esquisito é resultante dessa percepção humana de que o nosso modelo de mundo está apodrecendo cada vez mais, está desmoronando, está fragmentando-se e desabando sobre si mesmo. Essa sensação de que tudo está esquisito é uma espécie de sentimento de não mais pertencimento ao modelo social, à vida social. O ser humano não se sente mais fazendo parte do entorno do qual ele faz parte. O ser humano se sente desligado. O ser humano percebe que as amizades de outras épocas, coloquemos entre aspas, as amizades de outras épocas, já não fazem mais sentido. Que o trabalho, em muitos casos, não faz sentido. Que a busca pelos recursos materiais não faz sentido. A busca pelos prazeres, pelas satisfações, os passatempos, tudo isso não faz sentido. O ser humano se tornou um estranho em meio àquilo que até pouco tempo fazia sentido para ele e ele se satisfazia.
Mas nesses últimos tempos, tudo o que satisfazia o ser humano agora não lhe traz satisfação. E o que resultou disso tudo é esse sentimento de que tudo está esquisito, que a vida ficou esquisita. Então, me parece que está ocorrendo um desligamento, um descolamento. O ser humano está sendo descolado, está sendo separado da vida que até então levava, dos padrões que até então cultivava e acreditava. Todos esses padrões que até pouco tempo ainda tinham um significado e uma significância, agora são insignificantes. E por isso tudo está esquisito. Esta esquisitice coletiva ou individual, ela é resultante justamente deste descolamento, dessa sensação de que as coisas não fazem mais sentido, que o ser humano não tem mais conexão com aquilo que até pouco tempo tinha para ele um significado e uma significância. E isso é resultante de uma reviravolta espiritual que está a caminho. Isso é o prelúdio. Esse sentimento de que tudo está esquisito é o prelúdio de algo maior que está vindo. É o prelúdio. E o que é este algo maior que está vindo? É o ajuste de contas, é o acerto de contas, do qual a humanidade não tem como escapar. É o juízo final, é o julgamento. A humanidade recebeu um tempo, recebeu um período para se desenvolver espiritualmente. E como esse tempo foi utilizado de forma errada pela maior parte das pessoas, a semeadura foi maldita, a colheita agora não é agradável. E em meio a esta colheita que não é agradável, surge ao mesmo tempo este sentimento de que tudo está esquisito, porque o ser humano ele não se identifica mais com aquilo que ele semeou e agora está colhendo. Ele vê que a colheita não tem nada a ver com o que ele desejava, com o que ele esperava. Essa colheita, ela se tornou uma grande insatisfação. Uma porque na hora da semeadura, a maioria esmagadora das pessoas esteve inconsciente, viveu de forma inconsciente, de forma irresponsável, sem harmonização com as leis espirituais. E um ser humano nesta ignorância, em tamanha ignorância, não tendo conhecimento do teor das sementes que utilizou, sementes erradas, sementes podres, sementes entorpecedoras, sementes do vício, da promiscuidade, da sensualidade depravada, da ganância, da prepotência, da arrogância, todas essas sementes inadequadas que foram lançadas agora trazem um retorno. E neste retorno, o ser humano sente que as coisas vão mal. O ser humano sente que não é bem isso que ele gostaria de ter para a sua vida, ou que não gostaria de nada disso, mas algo bem diferente. Mas é o retorno, é a colheita. O ser humano agora se sente um esquisito, se sente um estranho, em meio ao retorno de tudo que ele próprio cultivou, que ele próprio pediu, que ele próprio lançou para o universo, na sua ignorância, no seu vício, na sua depravação, na sua irresponsabilidade, na sua inconsequência. Mas isso agora está retornando, sob a pressão da luz, porque a luz está pressionando para que tudo volte e o desfecho ocorra e o juízo final ele seja efetuado e chegue ao desfecho e cada um tenha o que deve ter, seja a redenção ou seja a perdição, seja a salvação ou a condenação.
E a vida social, a vida em sociedade, ela está esquisita porque é extremamente artificial. Agora existe uma pressão, por um lado, para que a humanidade desperte e acorde, e essa pressão que exige da humanidade o despertar, o acordar, faz com que as pessoas não se identifiquem mais com aquilo que até então cultivavam e esperavam da vida. Disso surge o sentimento de que tudo está estranho e esquisito. Se o ser humano tivesse promovido uma boa semeadura, teria agora um bom retorno. E sob a pressão da luz, se identificaria com o retorno e sentiria uma realização, uma satisfação, como o bom semeador colhendo aquilo que semeou com responsabilidade interior. Então existiria uma identificação, uma identidade com a colheita. Mas esta colheita maldita, resultante de uma semeadura maldita, gera nas pessoas a sensação de que tudo está esquisito. Principalmente nas pessoas mais conscientes, nas pessoas mais despertas que veem a loucura que a vida social virou. Aqueles que estão mais alienados, mais afundados nos vícios, ainda nem percebem a esquisitice disso tudo. Ainda acreditam que está tudo normal. Ainda querem mais de todo esse progressismo, de toda essa modernização, de todo esse futurismo degradante com o qual a sociedade humana se intoxicou. E uma pessoa jamais desperta se sente estranha no meio disso e tem uma sensação de esquisitice frente a tudo o que vem acontecendo, seja a política, seja a vida econômica, a vida cultural, os lazeres, os passatempos, os pensamentos, as ideias que hoje estão aí preenchendo os espaços sociais com a sua vacuidade. Então daqui por diante não vai surgir algo lá muito diferente desta sensação de esquisitice, de que tudo está esquisito, que a vida está esquisita. Porque as pessoas, em sua maioria esmagadora, semearam isso aí. E ainda uma parcela grande da sociedade humana nem desconfia de nada. Ainda continua ali lutando pelas mesmas coisas, o progressismo, o crescimento econômico, a vida política, o politicamente correto ou o pseudo-conservadorismo do outro lado. Tudo ainda está muito na mesma, nesta mornidão, nesta morbidez. E nesta vida mórbida surge uma sensação de estranheza, de estranhamento, de que algo não vai bem, de que algo não está em ordem na vida social e também dentro das pessoas. Então isso é uma constatação. Eu sinto também hoje tudo muito estranho, muito esquisito. Praticamente mais nada faz sentido da vida social, nos relacionamentos, na vida familiar, no mercado de trabalho. O único local, o único lugar onde ainda se encontra paz é dentro de si, numa harmonia silenciosa, pacífica, onde o ser humano está em conexão com energias melhores. Isso faz com que o ser humano, no meio de toda essa esquisitice, se sinta bem dentro de si, se sinta em casa dentro de si, mas não fora de si, em meio às esquisitices dessa vida social, as estranhezas dessa vida social, onde tudo vai de mal a pior. Praticamente tudo vai de mal a pior. Isso não é pessimismo, mas isso é uma constatação. Não adianta querer fechar os olhos diante desta realidade. Então, é preciso pensar sobre isso, fazer o seu trabalho interior e se preparar para o que está vindo, porque esta sensação de que tudo está esquisito é apenas o prelúdio de que algo gigantesco está vindo, a grande pancada do destino que colocará a humanidade no seu devido lugar.
e as pessoas terão que acordar. A grande maioria acordará para o tarde demais, para a condenação. E apenas uma pequena minoria é que terá noção do que está acontecendo, terá noção do que precisa ser feito. Tudo será novamente colocado no seu devido lugar. Não como os religiosos imaginam, pensando que estão salvos, porque vão na igreja, fazem isso, aquilo ou aquele outro. A salvação, ela é alcançada através de um trabalho constante dentro de si, ouvindo a sua intuição, vivendo em harmonia com as leis espirituais. Somente isso pode conferir ao ser humano a redenção, a salvação. É a vigilância da qual Jesus já falou há 2000 anos. Se o ser humano não vigiar e não orar dentro de si, não tem como encontrar o seu caminho e alcançar a redenção. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!